Bom, vamos lá, né? Primeiramente, se você chegou nesse vídeo, você chegou por causa do título ou por causa da thumb, que é o mínimo sobre construir um relacionamento com Deus. Aqui nesse vídeo eu quero passar para você alguns passos que eu apliquei na minha vida e algumas coisas que estudando eu percebi que você pode usar como muletas ou como meios para você conhecer a Deus e construir um relacionamento. Afinal de contas, o nosso propósito aqui nessa vida e nessa terra é conhecer a Deus e de fato nos relacionar com Ele. À medida que a gente vai conhecendo, se relacionando com Ele, a gente vai gozando Ele eternamente, a nossa alegria é posta nele. Então, se essa é a nossa razão de vida, por que não fazer o mínimo de como se relacionar, de como gerar um relacionamento genuíno com o Senhor? A primeira coisa que eu quero começar falando pra você aqui nesse vídeo é que leva tempo. E aqui nesse vídeo eu não quero prometer pra você que você já vai sair desse vídeo muito íntimo do Senhor. E eu sei que aqui nesse vídeo eu vou falar como, de fato, uma pessoa. Pensa Deus como uma pessoa. Não pense em Deus como uma divindade separada, distante. É claro que Ele é santo, é claro que Ele tem todos os atributos de uma divindade, porque afinal de contas Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Porém, Ele mesmo assim, diante da sua santidade, diante da sua soberania, Ele é tão amável que Ele está à procura de amigos. E é sobre isso que eu quero falar aqui, sobre como construir um relacionamento de amigo com Deus. Como o Senhor falava com Moisés, por exemplo, como amigos. Eu quero explicar pra você aqui nesse vídeo o mínimo sobre construir um relacionamento com Ele. Aqui nesse vídeo também eu busco quebrar aquele paradigma que eu sei que existe muito sobre que a religião é algo chato e é algo sem graça. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas já não têm mais essa crença, porém eu sei que pode existir ainda na cabeça de algumas pessoas essa crença de que a religião é algo chato, que o cristianismo é uma religião cheia de regras. Só que, cara, quando a gente entende que o cristianismo ou a religião que nós vivemos é uma religião pautada num relacionamento, e a base que alimenta tudo isso é um relacionamento genuíno com uma pessoa. Pensa, um relacionamento que você construiu com a sua mãe, porque ela é a sua mãe, ou um relacionamento com o seu pai, porque ele é o seu pai, ou um relacionamento que você construiu desde a infância com alguém, com a pessoa que você confia. É a mesma coisa com Jesus. E quando você tem esse entendimento de que Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo enviado para estar conosco é uma pessoa, e você passa a se relacionar com Ele, você tem o entendimento de que Jesus Cristo é incrível de conhecer. Por mais que Ele seja santo e seja Deus, Ele mesmo assim Ele é engraçado. Às vezes você vai dar risada com Jesus, às vezes você vai ter piadas eternas para falar com Deus, e ali no meio da oração você vai dar risada, porque o nosso relacionamento com Ele, por mais que seja pautado na Bíblia e seja algo sério, como eu falei, não precisa ser algo truncado, não precisa ser algo chato, algo até mesmo pesado. É um relacionamento onde você às vezes vai estar bem, e às vezes você vai estar mal, às vezes você vai estar feliz, e às vezes você vai não estar feliz, você vai estar triste. Às vezes você vai estar com vontade de conversar com Deus, e às vezes você vai estar sem vontade de orar e ler a Bíblia e falar com Deus. E assim acontece. Como todo e qualquer relacionamento, existem seus altos e baixos. E Jesus Cristo, eu te garanto, é incrível de conhecer. Então a primeira coisa que eu já quero deixar aqui pra você nesse vídeo é: pense em Deus como uma pessoa. Não veja Ele como uma divindade distante, ou como um Deus que quer ser adorado e tem toda aquela liturgia. Não, cara, Jesus Cristo rasgou o véu para que hoje nós podemos nos aproximar, seja dentro do nosso quarto, seja num banheiro fechado, seja onde for, você pode se aproximar de Deus por meio da oração. E como Paulo fala, orando sem cessar em qualquer momento, seja no ônibus, no carro, no trânsito, na escola, você pode falar com esse Deus que é o seu amigo. E como toda e qualquer amizade, a mesma coisa acontece com o Senhor. Na primeira vez que você vai falar com Ele, ou a primeira semana, o primeiro mês que você tenta orar, vai ficar algo forçado. Eu sei que vai parecer algo, você vai estar fingindo ser uma pessoa que você nunca foi. Mas como todo e qualquer relacionamento, mais uma vez eu falo, ele é pautado e ele é construído por meio do tempo. Leva tempo para você construir confiança em alguém. Leva tempo para você construir um relacionamento verdadeiro com alguém. E é a mesma coisa com Deus. Por meio do tempo, por meio da prática, todos os dias você vai se aproximando dele, conhecendo quem ele é, conversando com ele e entendendo da sua palavra, você vai se relacionando. Pensa numa pessoa que você acabou de conhecer.
uma pessoa que talvez da escola chegou nova, ou alguém novo no seu círculo de amigos, ou talvez uma pessoa que você esteja gostando. Nos primeiros encontros que você tiver com essa pessoa vai ser um pouco estranho, vai ser um pouco diferente, porque você não tem aquela intimidade com a pessoa. Você não tem o conhecimento do que a pessoa gosta, do que a pessoa não gosta, quais são os limites que você pode ter com aquela pessoa. E é a mesma coisa com Deus. À medida que você vai se encontrando com Ele, Ele vai se revelando a você e você vai conhecendo quem Ele é. E à medida que você vai conhecendo quem Ele é, você também vai entendendo quem você é, e o próprio Deus vai te moldando a sua própria imagem e semelhança. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu ainda não me apresentei, eu sou Vitor Kaique, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, aqui é o Fala Cristão, um canal onde eu tento falar de um pouco da teologia de maneira um pouco mais aplicada nas nossas vidas, um pouco falando sobre a virtude e como você pode viver o cristianismo na prática da sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo. Nós estamos criando uma grande comunidade de cristãos que estão buscando ser semelhantes a Jesus em tudo aquilo que fazem. Se você já está gostando desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e sem enrolação já vamos direto ao vídeo. Aqui eu quero trazer 3 ferramentas básicas, o básico do básico, porque é o mínimo para você construir um relacionamento com Deus. E essa base que eu vou te passar aqui nesse vídeo, você vai construir um relacionamento genuíno pautado na palavra. Essa é a base de todo relacionamento que o Senhor precisa. A primeira coisa, eu acredito que seja a base, é a oração. Por meio da oração você conhece quem Deus é e por meio da oração você é conhecido por Ele. A Bíblia nos convida a não ficarmos ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentarmos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas. Então é por meio da oração que você vai falar com Deus. É por meio da oração que você vai falar para Ele aquilo que você precisa, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. É por meio da oração que você vai encontrar poder. É por meio da oração que você vai construir um relacionamento com o Senhor e você vai conhecer quem Ele é. No começo, eu sei que a oração vai ficar um pouco truncado, como eu falei, porque a oração é você falando com Deus. Vai ficar algo parecido como forçado, você já não vai saber muito ao certo o que fazer. Só que como todo e qualquer relacionamento, você precisa continuar. Mesmo nesse momento de dificuldade do começo, você precisa permanecer. Porque é somente permanecendo que você vai continuar no conhecimento de quem Ele é. E permanecendo no conhecimento de quem Ele é, isso vai resultar em intimidade com Ele. O segundo ponto que eu quero trazer para você, que é o básico para construir um relacionamento com Deus, é a leitura da palavra. Eu sei que às vezes nós temos, principalmente nós jovens, temos um entendimento de que a Bíblia é algo truncado, é um livro histórico muito antigo, que não tem graça, que não faz sentido para as nossas vidas hoje. Só que, pessoal, somente através da Bíblia nós podemos conhecer quem Deus é. A Bíblia, na verdade, é uma grande história, de Gênesis ao Apocalipse, é a grande história de quem Deus é. E é somente através da Bíblia que nós temos o conhecimento de quem Ele é, do que Ele gosta, do que Ele não gosta, do que Ele quer, do que Ele não quer, do que Ele ama, do que Ele odeia, o que Ele espera de nós. É somente através das Escrituras que nós podemos nos apegar sobre aquilo que Deus se revela a nós. Nós precisamos entender que o nosso Deus não é como um pai que brinca de esconde-esconde conosco. Ele é um Deus que tem prazer em se revelar a nós. E é através da Bíblia que Ele se revela. É através das histórias bíblicas que nós temos um entendimento de quem Deus é e daquilo que Ele quer de nós, daquilo que Ele gosta e daquilo que Ele não gosta, do que é pecado e do que não é pecado. Então é somente lendo a Bíblia que nós teremos o entendimento do que precisamos viver, do que precisamos fazer para agradar a Deus. E acima de tudo, lendo a Bíblia você vai ter base para levar nas suas orações. Lembra que eu falei que o primeiro ponto é a oração? O segundo ponto é a palavra. É algo, na verdade, que se completa. Você vai ler a palavra e lendo a palavra você vai entender o que Deus quer de você. E entendendo o que Deus quer de você, você vai levar para Ele por meio da oração. Então é um efeito que é quase circular. Você vai ler a palavra e lendo a palavra, entendendo a palavra, você vai levar para Deus aquilo que o próprio Deus fala por meio da sua palavra. Então você lê a palavra e você ora a palavra. E você lê a palavra e você ora a palavra. Então você precisa ler a palavra porque é a base de um relacionamento, para você conhecer a pessoa. Pensa, quando você está conhecendo um namorado ou uma namorada, você quer conhecer a história daquela pessoa.
E é através da Bíblia que você conhece a história de Deus, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele é poderoso para fazer. É somente através das Escrituras que nós conhecemos quem Ele é. Por isso, esse é o segundo ponto principal de construir um relacionamento com o Senhor. É a leitura constante da sua palavra. O terceiro ponto para você construir um relacionamento genuíno com o Senhor, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, é a santificação. À medida que você vai se relacionando com Ele, à medida que você vai entendendo dele, da sua palavra, à medida que você vai orando, à medida que você vai se relacionando, você vai sendo de maneira intrínseca. É impossível você se aproximar de um Deus santo e não se santificar também. Nós precisamos entender que ainda que nós sejamos impuros, ainda que nós sejamos pecadores, à medida que nós nos aproximamos de Deus, não é Ele quem fica impuro, não é Ele quem fica sujo, não é Ele quem se torna pecador. Pelo contrário, à medida que nós nos aproximamos de um Deus santo, somos nós quem vamos nos santificando, somos nós quem vamos nos parecendo com quem Ele é, somos nós que vamos nos purificando. Então, a santificação ocorre de maneira muito natural e de maneira muito gradual na vida do cristão. À medida que ele se relaciona com o Senhor por meio da leitura da palavra e por meio da oração, é intrínseco que a santificação aconteça. Porém, a santificação é algo também a ser buscado todos os dias. Porque é bem verdade que a carne luta contra o espírito. Então nós precisamos estar em constante vigilância. Nós precisamos estar em constante santificação. Tem um Salmos 24, que Davi nos revela que quem subirá ao monte santo do Senhor e quem irá habitar lá? Davi fala que aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Então nós precisamos estar em constante busca também de uma santificação para que nós possamos estar na presença do nosso Senhor com a nossa consciência purificada e o nosso coração limpo. Esses são os três principais pilares que eu acredito que nós precisamos para começar a construir um relacionamento com o Senhor. Eu tentei trazer aqui para vocês em ordem não de importância, porque eu acredito que esses três pilares são muito importantes, porém eu acredito que a oração é o começo de tudo, a leitura da palavra é o que vai sustentar a oração e a santificação é o que vai te ajudar nesse processo. Nós precisamos entender e enxergar um relacionamento com o Senhor como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. Nós precisamos entender que é um relacionamento para uma vida inteira. Não é algo que nós conhecemos, não é uma pessoa que nós conhecemos totalmente de A a Z, vamos falar assim, durante um ano. Deus é uma fonte inesgotável, então o nosso saber, a nossa fome e a nossa sede por Ele vai ser insaciável. Então é uma vida inteira conhecendo quem Ele é e sendo conhecido por Ele, como de fato um relacionamento, como amigos. O Senhor Jesus está à procura de amigos. Então, que você, por meio desse vídeo, também venha escolher se tornar amigo de Deus. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se abriu seus olhos de alguma forma, ou se te trouxe algum insight, comente aqui embaixo que eu vou adorar saber aquilo que você pensou sobre tudo isso que eu falei aqui. Se você não se inscreveu ainda, te convido a se inscrever. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.